A sua Bíblia no capítulo de número 9 do livro de Gênesis, capítulo de número 9. Para ficar mais fácil é 9 e 9, para você não ter que decorar muita coisa, já que não tem tela. Capítulo 9, versículo 9. Mas antes de lermos esse texto, irmãos, nós vamos celebrar o nosso Deus, esse momento profético de Deus. Deus sempre fala conosco quando nós abrimos a Bíblia, irmãos. A Bíblia, diferente de todos os outros livros, ela é um livro vivo. A vida de Deus está na Bíblia. Inclusive, a Bíblia diz acerca de si própria que ela renova-se a cada manhã. Você pode ler um texto bíblico hoje e ler o mesmo texto amanhã. O que Deus falou com você hoje não vai ser o que vai falar com você amanhã. Não é uma coisa linda isso? Se você acha isso lindo, que Deus fale conosco pela palavra, vamos dar uma salva de palmas a Deus por ter nos dado a sua palavra para nos abençoar, não é? Recebe, Senhor, o louvor da tua igreja. Por isso nós queremos estar compartilhando um texto bíblico e certamente o Senhor vai estar falando conosco. O tema da noite é a crise dos protagonistas. Eu vou repetir, a crise dos protagonistas. O texto bíblico de Gênesis 9 e 9, nele Deus diz assim: eu vou estabelecer a minha aliança com vocês. A gente sabe que a gente serve a um Deus de alianças, e as alianças de Deus são inquebráveis, são eternas. Os homens fazem alianças e quebram facilmente as alianças que fizeram, mas o nosso Deus é estável. As alianças que Ele faz, Ele as estabiliza ao longo dos anos. E Deus faz uma aliança conosco através da geração de Noé. Ele diz, eu vou estabelecer uma aliança com vocês e com os seus futuros descendentes. E também estabeleço a mesma aliança com todo ser vivo que está com vocês. O que Deus quis nos comunicar, irmãos, acerca disso? Quando Ele, conversando com Noé, Ele estabelece essa aliança, que Ele iria usar a geração de Noé, que Ele iria usar as gerações vindouras, inclusive a nossa, e quando nós não estivéssemos em um estado espiritual muito acentuado com Ele, quando nós não estivéssemos nos nossos melhores dias, Deus ia usar até os bichos da terra, mas a sua glória não ia deixar de ser derramada sobre a terra. Partindo desse princípio, irmãos, eu quero construir a ideia de que qualquer narrativa pede um protagonista. Foram os gregos que aclarearam essa ideia do protagonismo em toda a narrativa. Os gregos, eles viveram um momento de apogeu cultural muito forte, e eles influenciaram o mundo com toda a cultura helenística. E havia uma coisa muito interessante. Deixa eu dar um aviso, irmãos, que a gente está sem tela. Tem um veículo Celta que está aqui no Banco do Brasil, cor branco, pode não ser da igreja, mas pode ser, que está impedindo os funcionários do Banco do Brasil sair, porque alguém deixou esse Celta na frente da garagem, e os funcionários do Banco do Brasil mandaram avisar a placa MUR 3J50, e eles disseram que vai contar até 3, para vocês tirarem o Celta de lá. Deixa eu voltar você para cá. Nós estamos nos gregos, cultura helenística, toda a arte cênica que eles foram desenvolvendo, e todas as narrativas, eles tinham reuniões culturais nas praças, onde eles começaram a desenvolver a filosofia,
E eles aprenderam que para cada narrativa, para cada história, ela não funciona sem um protagonista. Só que o que os gregos descobriram, Deus já sabia desde sempre, irmãos. E o seu livro santo é um livro cheio de narrativas, e para cada narrativa do livro bíblico, tem sempre um grande protagonista. O que eu acho interessante da ideia da construção de um protagonista, é que tem protagonistas que eles são assim, tão relevantes naquele momento da sua criação, que eles dão vida e fama até aos seus criadores. Por exemplo, o que seria de Miguel de Cervantes, se não houvesse o protagonismo do Dom Quixote? O que seria do William Shakespeare, se não fosse o Romeu com a Julieta? E para falar de autores brasileiros que fizeram grandes livros, o que seria de José de Alencar sem a sua Iracema? O que seria porventura de Jorge Amado sem a sua Julieta? Como vocês percebem, irmãos, o protagonista, ele se torna tão relevante que às vezes ele se torna a própria vida e a própria existência do seu autor. E é por isso que Deus, ele sempre construiu narrativas com protagonistas relevantes no meio dela. Porque quando esses protagonistas, homens simples, às vezes indoutos, sem nenhum dom natural muito relevante, quando eles começam a vivenciar uma história de Deus nas suas vidas, quando o Espírito Santo potencializa um homem simples e comum, e no meio da sua geração ele começa a fazer coisas relevantes em nome de Deus, é o próprio nome de Deus que é glorificado na vida daquela pessoa, irmãos. Quantas vezes você não já olhou para alguma coisa que alguém fez em nome de Deus, e conhecendo aquela pessoa, você não tributou a Deus a glória, porque você disse: eu conheço essa pessoa, jamais no seu natural ele podia ter feito o que fez. Foi porque Deus revestiu ele da sua glória, do seu poder, da sua autoridade e do seu espírito que ele realizou isso. Quando nós construímos a história da crise dos protagonistas, nós não queremos apenas nos ater às crises dos protagonistas bíblicos, mas a cada hora em que nós estivermos passando por eles aqui, eu queria que você olhasse para si próprio. Eu queria lembrar a vocês que vocês são protagonistas da sua própria história. E se vocês não dirigirem a história de vida que vocês estão construindo acerca de si próprio, com temor, com autoridade, em obediência à palavra de Deus, com sabedoria, fazendo aquilo que Deus o instrui a fazer, em dado momento você pode entrar em crise, e essas crises podem gerar dificuldades profundas nas suas vidas. Por isso eu quero passear com vocês em algumas crises de protagonismo, de personagem bíblica, e você vai pensando nas crises que você mesmo já construiu por não estar protagonizando com sabedoria a construção das suas vidas. Às vezes, casamentos se instabilizam, porque aquele que foi protagonista daquele momento não o fez da forma que devia fazê-lo. Uma troca de uma lâmpada que a esposa pediu para o marido trocar, às vezes vai trocar depois de 3 meses, quando a esposa ameaça contratar um eletricista. Você é o protagonista da sua casa, meu filho. A lâmpada queimou, não espere a sua esposa trocar, a tarefa é sua. Vá lá e faça. Um outro dia uma esposa veio conversar comigo, pedir orações e pedir para mim conversar com seu esposo, porque uma tampa do vaso sanitário havia quebrado, e ela estava pedindo há 3 meses para ele trocar a tampa, e a tampa estava lá, irmão, toda rachada,
podendo causar um acidente neles, e o bichinho não trocava a tampa. Que tipo de protagonismo é esse que você está construindo dentro do seu casamento? Que as coisas que precisam ser feitas você não faz. Mulheres que poderiam toda noite fazer um cafuné na cabeça do marido, dar um carinho, dar um afeto, dar uma palavra de afirmação, muitas vezes não fazem e deixa para que as lorotas do mundo digam nos ouvidos dele que ele é bonito, que ele é bacana, que ele é sensível. Irmãos, nós estamos construindo vidas e histórias, e nós devemos conduzir as nossas existências com o controle de quem tem consciência de que o protagonismo da nossa história depende de como nós a construímos. No meio desses grandes protagonistas, nós começamos com a história de Noé. E Noé, irmãos, a Bíblia diz de uma forma tão significativa. Eu vou fazer questão, já que a gente não tem tela, de ler para os irmãos. Olha só o que diz Gênesis 6 acerca do começo da história de Noé com Deus, como Deus foi o tornando um grande protagonista da sua geração. 6 e 9, a Bíblia diz assim: esse é o relato de Noé e de sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e tinha uma profunda comunhão com Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Repita comigo, diga assim: Noé tinha uma íntima e profunda comunhão com Deus. Por conta dessa comunhão que Noé tinha com Deus, irmãos, Deus resolveu compartilhar os segredos do seu coração com Noé. Ele contou que ia haver um dilúvio, que ele ia reconstruir a história da humanidade, porque os homens haviam arruinado todo o protagonismo que Deus havia entregue a eles no meio de toda a sua obra da criação. Os homens foram, de todas as coisas criadas por Deus, a pérola da criação de Deus. Deus entregou ao homem todo o poder de articulação e de protagonizar a história da sua própria vida, e a história da sua própria vida devia impactar a sua geração e o mundo ao seu redor. Mas os homens perderam a comunhão com Deus, ficaram violentos, se envolveram com o pecado, e Deus ia começar tudo de novo, e Deus resolveu compartilhar com Noé, dada a intensa comunhão que Deus tinha com ele, irmãos. E Deus deu a ele a missão de construir a arca, uma das missões mais difíceis que eu já vi alguém receber. Um transatlântico de 135 metros de comprimento, dali para aqui tem 22. Você imagina que tamanho não tinha aquela arca, numa geração que eles não conheciam nem chuva, nunca tinha chovido na terra. 22 metros de profundidade, irmãos, 13,5 de altura. Era literalmente um transatlântico medieval. E Deus vai instruindo diariamente a Noé como encaixar madeira com madeira, como selar aquela madeira para que o barco não se enchesse de água durante o dilúvio. O nível de comunhão com Noé e Deus era tão grande, irmãos, que ele tinha conversas diárias. As instruções de Deus para Noé acontecia pontualmente todos os dias. Há algo muito especial na construção do protagonismo de Noé na sua geração. Ele foi extremamente paciente, porque a Bíblia diz que levou 120 anos para ele construir a arca, e durante os 120 anos havia muita visitação de todos os povos das regiões circunvizinhas. Eles queriam saber o que era aquilo que Noé estava fazendo, e Noé pregava o evangelho, pregava o anúncio de Deus, o recado de Deus para todo mundo que ia, e a Bíblia diz que não houve uma só pessoa que se converteu, mas pacientemente ele estava
pregando de novo no outro dia. Cada visitante ouvia um recado de Deus. Mas Deus, quando manda o dilúvio, a Bíblia diz que foram 40 dias e 40 noites chovendo torrencialmente na terra. E quando a terra estava inundada, passaram-se 150 dias com a arca em estado de suspensão, navegando, porque a terra ficou literalmente inundada de água, a ponto que a Bíblia diz, no capítulo 8 de Gênesis, que quando fazia 150 dias que Noé estava navegando, Deus lembrou de Noé, dos seus filhos, de todos os animais que estavam na arca, e resolveu soprar um vento que fizesse as águas baixarem. Mas aquele que ficou conhecido na sua geração como um homem de extrema paciência, porque pregava sem frutos e continuava pregando, um homem de profunda resiliência, um homem firme no caráter. Irmãos, eu não sei se eu conseguia pregar um ano aqui na Gênesis sem ver ninguém se converter, e sem que a minha fé ficasse afetada por isso. Para Noé foram 120 anos, irmãos, sem ter conversão. Mas a Bíblia diz que em dado momento, quando já faziam 150 dias, ele ia perder o protagonismo da sua história com Deus, que estava pautado num nível de comunhão muito acima do convencional. E à base de tentativas e erros, ele ia querer perceber se o dilúvio já estava acabando. Irmãos, ele faz 2 tentativas e uma terceira depois. As 2 primeiras, ou nas 2 primeiras ele não recebeu nenhum sinal, na terceira ele recebeu. Mas todo o protagonismo daquela hora na vida de Noé vai em primeira instância para o corvo, porque Noé pega um animal que é carnívoro e solta da arca, porque ele pensou, se tiver algum lugar onde a terra já estiver aparecendo, vai ter animal morto, podre, e o corvo não vai voltar, vai ficar comendo daquele animal, ele não volta. Mas ele solta o corvo sobe, circula ao redor do barco, não vê terra firme, volta para o barco. Passado mais uns dias, na base da tentativa e erro, Noé solta uma pomba. A pomba sai, voa, volta para o barco. Há algo que nós precisamos explorar nesse momento em que Noé está lançando animais para o céu, querendo saber se já existe terra firme. E a minha curiosidade e o meu desejo se manifesta no sentido de perguntar a Noé, melhor dizendo, ô Noé, onde estava aquela comunhão que você tinha, que era tão profunda com Deus, que você conversava com Deus, e Deus anunciava as coisas que iriam acontecer nos eventos futuros na terra? Por que você não perguntou direto a Deus se já havia terra firme? Percebe, irmãos, o protagonismo de Noé, pautado em um nível de comunhão muito acentuada com Deus, estava sendo perdido por causa de impaciência. Quanto tempo dura o seu protagonismo com Deus, da sua relação com Deus? Quanto dura o controle da sua comunhão com Deus, nas esperas que você vai ter que estabelecer na sua vida, as respostas que você quer receber de Deus? Tem gente que, se Deus demorar uma semana, ele já se desespera, quem sabe um mês. Tem gente que aguenta até um ano. A estabilidade de Noé, irmãos, durou 150 dias. Como as águas não baixavam, no lugar de ir lá clamar
a Deus e perguntar a Deus: Deus, me avisa aqui, quando é que vai acabar esse negócio de dilúvio? Porque eu já estou literalmente instabilizado pelo barulho de tantos animais, pelas necessidades fisiológicas que todos eles fazem aqui no barco. O ambiente é inóspito, é fétido, mas você não vê Noé fazendo isso. Ele vai usar animais, o protagonismo sai do homem e vai para a pomba, porque pela terceira vez ele lança a pomba, pela segunda vez, mas pela terceira vez ele vai usar um animal para receber um sinal acerca de se a terra já estava começando a aparecer e as águas baixarem. A pomba volta com um graveto e uma folha de oliveira no bico, donde Noé conclui que já existem lugares onde as árvores começaram a aparecer e as águas já estão bem baixas. Eu aprendo com essa instabilidade de Noé, irmãos, que nós, como eles, também nos instabilizamos muito durante esperas. Se você não quer perder o protagonismo da construção da sua vida espiritual, aprenda uma coisa: Deus tem controle dos tempos. Não adianta você querer apressar as coisas, e nem por tentativa e erro querer usar elementos externos à sua espiritualidade para ter direções que na verdade só são boas quando elas vêm de Deus, porque são seguras, porque são estáveis, porque não acrescentam dores à sua vida. Eu aprendo com Noé, irmãos, que muitas vezes nós deixamos nas horas de espera de consultar a Deus para consultar elementos externos. Noé consultou o corvo uma vez, consultou a pomba uma vez, a pomba a terceira vez. A gente consulta um amigo, uma amiga: ô amigo, vem cá, veja o que eu estou passando. No lugar de ir contar a sua história para Deus, a gente se desespera. Tem gente que vai para uma cartomante, tem gente que joga búzios, tem gente na espera, instabilizado pela espera, que busca uma adivinha. Aí você pode dizer: pastor, eu estou livre de tudo isso, porque sou salvo. Mas tem crente que vive buscando toca de profecia, para buscar uma direção para a sua vida. Não que profecia não exista, irmãos. Profecia existe. Deus já me deu profecias profundas, e algumas delas surpreendentemente. Eu penso que aqui na igreja eu nunca contei isso para vocês, mas vou contar pela primeira vez. Porque quem tem a mente frágil, não acredita nessas coisas, pode dizer: aquele pastor tem crises de sanidade mental. Muitas vezes, na ausência de um profeta, eu orando a Deus e pedindo uma direção e buscando uma resposta, Deus usou a mim mesmo em profecia para mim mesmo, e Deus cumpriu. E se você não aplaude o Deus que, quando, numa hora que não tem profeta, Ele usa você mesmo para você mesmo, para te levantar, para te consolar, para te trazer de volta ao controle emocional e à espera, você não vai aplaudir mais nunca. Se instabilizou, irmãos, e a base da tentativa e erro começou a ver se o dilúvio já estava acabando. Quantas vezes eu não já vi no meu sacerdócio pessoas querer acertar na base da tentativa e erro, quando tem um Deus que pode revelar o melhor caminho para ele. Aí namora com um, não deu certo. Namora com outro, não deu certo. Namora com outro, não deu certo. Namora com outro, não deu certo. Ô pastor, e como é que eu acerto? Com oração, meu irmão, protagonizando o controle de Deus na sua vida. Deus lhe deu ferramentas para você não errar. Você só erra quando você perde o protagonismo que Deus entregou na sua vida. Aprenda com Noé
Não instabilize as suas emoções na espera para não perder o protagonismo de Deus na construção da sua vida espiritual. Em Números, nos capítulos 22, 23 e 24, nós temos uma das cenas mais curiosas da Bíblia Sagrada. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores que estão aqui dentro da igreja. Lógico, os que estão vendo na internet, que muitas vezes é um número muito maior, a gente não tem esse controle. Mas tem alguém aqui que não é crente? Levante a sua mão. Tem, várias pessoas. Então eu quero dizer uma coisa especificamente para os senhores. Os senhores não são obrigados, e as senhoras não são obrigados de crer naquilo que eu vou falar agora. Porque tem coisas que foram feitas para só crente crermos. Porque crente começa a ver cada coisa de Deus que termina crendo em tudo que a Bíblia diz. Nesses capítulos, a Bíblia conta a história de um homem que se tornou um profeta de grande relevância na terra de Israel. Seu nome era Balaão. Era um homem que, quando profetizava, Deus honrava as profecias de Balaão. Ele profetizava e Deus cumpria as profecias. Um povo inimigo de Israel, os midianitas, perceberam que tudo que ele profetizava acontecia, e eles vieram com uma tentativa de suborno para ele profetizar contra Israel. Ofereceram um valor, e ele se atraiu pelo valor, irmãos. Alguém já disse que todo homem tem o seu preço. Eu tenho o meu preço. Eu tenho o meu preço. Meu preço é a cruz. Jesus morreu por mim. E por isso eu não negocio nada na minha vida espiritual, que eu não vou banalizar o sacrifício do meu Jesus. Ele não foi profetizar contra Israel com aquele preço, porque ele orou e Deus disse para ele que não era para ele profetizar contra Israel. Aquele povo foi embora triste, porque trouxeram uma montanha de dinheiro, e ele resolveu não ser subornado por aquele valor, porque Deus deu uma outra instrução para ele. Porém, aquele povo vai ao rei daquela nação, e o rei manda dobrar a aposta. Aí quando eles vêm, a quantidade de dinheiro é tão grande que ele olhou e disse assim: rapaz, isso aqui é a minha estabilidade financeira até o fim da minha vida. Passa 1, 2, 3 gerações e a gente não consegue gastar o dinheiro que estão me ofertando só para uma profeciazinha contra Israel. E eu sei, eu vou lá, profetizo. Deus ama Israel, nem vai cumprir. Ele olha para aqueles emissários e diz assim: olha, eu já orei da primeira vez, Deus não permitiu. Mas dada a dobra da aposta, vamos fazer o seguinte: durmam aqui que eu vou orar, e se Deus permitir, amanhã a gente vai. A Bíblia diz, irmãos, que atraído por aquele valor, ele encela a sua jumenta no outro dia, monta na bichinha e vai na direção do morro, porque ele quer profetizar para ganhar aquela montanha de dinheiro. Quando foi que Balaão, irmãos, perdeu o protagonismo de Deus na sua história? Quando a sua espiritualidade esteve instabilizada pela oportunidade de ganhar dinheiro, de auferir lucros com a obra de Deus. Você pensa que são poucos que perdem a sua comunhão com Deus porque enxergam em Deus o caminho da sua prosperidade? Não que Deus não prospere os seus, irmãos. Uma vez eu estava passando na frente de uma igreja, antes de me converter, numa cidade do interior, e um bebum ia na minha frente, ele olhou e disse assim: Deus deve ser bom mesmo. Eu tô olhando para esse estacionamento dessa igreja, tá vendo, moço? Olha, todo mundo é rico, olha os carrões. Até o bebo sabe que Deus prospera os seus, irmãos. Até o bêbado sabe. Mas a nossa relação com Deus não pode ser pautada nisso. Eu gosto de Paulo, irmãos, que Paulo disse assim: eu sei ter abundância e eu sei não ter nada. Eu sei ter fartura, eu sei passar fome.
A nossa relação com Deus não pode ser estabelecida e nem se estabilizar pelaquilo que Ele pode nos dar. A Bíblia diz, irmãos, que a burrinha chegou num determinado momento da trajetória, ela empancou e não ia para canto nenhum. E o Balaão, com raiva da burra, porque queria chegar lá naquele morro para profetizar contra Israel e ganhar aquele dinheiro, ele espanca com força a burra. Uma vez ela não vai, 2 vezes ela não vai, 3 vezes ela não vai. E a burra já desfalecendo de tanto que apanhou. Eu disse para os senhores, vocês não são obrigados a crer nisso, a burra falou. A jumentinha disse para Balaão: que foi que eu fiz para você me espancar 1, 2, 3 vezes? E você está escandalizado que uma burra falou? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se fosse para ficar rico, Balaão nem precisava ser subornado, bastava ter vendido a burra falando que já ficava milionário. Quanto que vale uma burra que fala, irmãos? Você se escandaliza que a jumenta de Balaão falou, eu fico mais escandalizado que ele respondeu a jumenta. Ele olhou para a jumenta e disse: eu espanquei você porque você me fez de tolo. Estou espancando e você não se levanta para me levar na direção que eu quero ir. E irado disse assim: a sua sorte é que eu não trouxe uma espada, porque se eu trouxesse uma espada eu já tinha lhe matado. Eu acho que a bichinha da jumenta, que livramento, se ele tivesse com a espada, eu estava frita. Mas a jumenta vai fazer defesa de si própria, irmãos. Ela diz: eu não sou sua jumenta, eu não lhe pertenço já há muito tempo. Quantas vezes foi que eu fiz isso? Por acaso eu tenho costume de empancar e de não levar você para a direção para onde você me dirige? Está escandalizado porque a jumenta falou 2 vezes e porque o profeta respondeu uma, ele responde a terceira. Ele diz para a jumenta: de fato você nunca fez isso. O que eu enxergo aqui, irmãos, que porque aceitou suborno, ele perdeu o protagonismo da sua história com Deus. O protagonismo agora estava na mão de uma jumenta que falava, irmãos. Quando eu renuncio às coisas pelas quais Deus me chamou a fazer, e eu já tive muitos convites para parar de fazer o que eu já estou fazendo há muito tempo, irmãos. Se eu renuncio, eu estou cedendo o meu protagonismo e dando meu protagonismo a outros. No caso, Deus usa a burra, a jumenta de Balaão no seu lugar. Agora quem era usada por Deus não era mais o profeta, era a jumenta de Balaão. Naquela hora a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu por que a burra, a jumenta não andava, porque Deus havia enviado um anjo que com uma espada desembainhada impedia a jumenta de andar. E o Senhor falou com Balaão: você espancou a burra, a jumenta, se ela tivesse passado, teria morrido ela e teria morrido você. Pastor, mas eu nunca instabilizei o protagonismo da minha vida espiritual por causa de suborno. É verdade. Às vezes suborno não, mas às vezes a gente vai cedendo em pequenos conceitos que vai desespiritualizando a nossa vida. Ou me diga se você já não mentiu para não entrar em dificuldade. Ou me diga se muitas vezes algumas propostas que não eram convenientes para você aceitar, para não machucar, para não magoar alguém, você terminou aceitando. Me diga
Se vivendo um namoro, você não sabe que tem que ser casto, mas na hora da tentação, você foi tomado de um espírito de lula e as suas mãos quiseram andar por onde não devia andar com a moça que você namora. Irmãos, crente foi chamado por Deus para protagonizar a própria história de Deus nas nossas vidas. Quando nós negligenciamos como Balaão, irmãos, Deus usa até jumenta para nos ensinar a voltar para o nosso lugar de origem. Eu vou descer o nível, irmãos, porque um corvo, uma pomba, uma jumenta, talvez não seja um animal que chame tanta atenção. Mas de todos os homens que já habitou nessa terra, a Bíblia diz que o mais sábio entre todos nós foi Salomão. Deus deu a Salomão, filho de Davi, oportunidades que nenhum outro homem desfrutou na terra. Diz que escreveu livros muitos, até muitos que não estão entre os livros bíblicos, não é? Mas ele escreveu um livro bíblico que é uma preciosidade, irmãos. O livro de Provérbios. Os provérbios de Salomão já começam justificando o propósito da sua existência no capítulo de número 1, irmãos. O que é um provérbio? Um provérbio é um conceito humano que termina nos posicionando em relação a algumas circunstâncias da vida. Água mole foi fraco, água mole até que fura. Esse provérbio já fez você insistir muitas vezes. Quando eu falei para namorar com a Andréa, nós não éramos crentes, e ela tinha um namorado, eu lembrei desse provérbio. Disse, eu vou bater até furar aqui. E ela disse, não, que eu tenho um namorado. Eu disse, está certo, não tem problema. Eu não tenho ciúme, eu espero ele acabar com você. E fiquei insistindo até ela acabar. Acabou, irmãos, e nós casamos. Olha como começa o livro de Provérbios. A Bíblia diz assim, esses são os provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. A sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina a todo aquele que quiser pautar a sua vida pelos textos que aqui estão. Mas houve um momento, irmãos, no meio da preciosidade do livro de Provérbios. Você, quem nunca leu o livro de Provérbios aqui? Levante a mão, sendo sincero, nunca leu o livro de Provérbios todo? Meus pêsames, é um livro de sabedoria, você precisa ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de cabeceira, você pode colocar lá no seu criado mudo e pode todo dia ler um que você vai adquirir sabedoria. Mas olha, quando chega no capítulo de número 30 do livro de Provérbios, o Salomão, por causa das coisas que Deus havia dado a ele, perde por completo o protagonismo da sua história, irmãos. A Bíblia conta que tudo aquilo que Deus instruiu a Salomão para não fazer, ele começou a fazer. Deus disse que não era para casar com mulheres estrangeiras. Aí ele percebeu que casando com mulheres estrangeiras, o rei daquele país, que virou seu sogro, não vinha lhe atacar. Aí ele casava com aquela mulher e fazia paz com aquele reino. Deus disse para Salomão que nenhum rei da terra podia acumular riquezas para si. Salomão, envaidecido, tinha uma montanha de ouro nos seus tesouros em Israel. Ele foi se tornando cada vez mais consumista. E chega um momento, irmãos, que Deus toma a pena de Salomão, que ele está escrevendo o livro de Provérbios, e quem vai agora escrever o capítulo de número 30 é Agur, um homem que tinha vários ditados que eram reconhecidamente sapienciais no meio de Israel. E lá no meio das suas controvérsias, o capítulo de número 30 é muito especial, porque é um capítulo onde Deus vai mostrar a Salomão o quão desviado ele está dos seus caminhos.
Deus havia lhe dado tantas oportunidades, e o coração dele, por causa de tanto que recebeu de Deus, foi perdendo o controle do protagonismo que ele tinha sobre si, sobre a história de Deus na vida dele. Irmãos, nós estamos aprendendo como homens descaminharam, para que você aprenda e nunca descaminhe. Noé descaminhou porque foi impaciente. O paciente se tornou impaciente, descaminhou, quis respostas de Deus através de um corvo, através de uma pomba. Depois nós avançamos e nós conhecemos a história de outro descaminho, irmãos, o de um grande profeta, o Balaão. Agora nós estamos no descaminho de Salomão, ninguém menos do que Salomão. E que animal Deus vai usar para confrontar Salomão, irmãos? 3 sanguessugas. Diga assim: ui, doeu. Um animal peçonhento, nojento. Olha o que diz Provérbios 30:15. Era uma vez uma sanguessuga mãe que tinha 2 filhas. Uma delas se chamava Mindá e a outra se chamava Mindá. O que Deus está falando para o Salomão, irmãos? Está dizendo: Salomão, eu te dei muito mais do que eu dou à média de todos os homens na terra. Você só me pediu sabedoria para governar o meu povo, eu te dei sabedoria. E por causa da sua simplicidade e humildade lá no começo, eu te dei todas as riquezas que um homem pode desejar na terra. Eu te dei todas as glórias que um homem pode desfrutar aqui. Mas você começou a se relacionar comigo de forma irresponsável, como essas 2 sanguessugas. Toda vez que você aparecia para mim em oração, era Mindá, 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 Mindá. O protagonismo que sempre esteve sobre a vida de Salomão agora estava na sanguessuga, irmãos. Porque quando Deus não consegue usar um homem, Ele também tem alianças com animais, Ele vai usar até bicho, mas a sua glória não deixa de ser manifesta na terra. Deus falou para Salomão: assim como a sanguessuga nunca se farta, há pessoas que se envolvem com tudo aquilo que eu posso dar de uma forma tão materializada, que quando olha para mim só olha com interesse. Irmãos, a pior coisa do mundo é Deus, que pode tudo, ter alguém que lhe sirva só pelo que Ele pode lhe dar. Eu tenho um primo muito querido. Esse primo já me ajudou muito, inclusive foi quem me deu o meu primeiro emprego. Todos os dias eu oro por ele, pela sua casa, pela sua família. Como eu amo o Marcelo, irmãos. Não pelo que ele faz hoje por mim, mas pelo que ele fez no começo da minha trajetória. É alguém muito amado no meu coração. Seu filho é casado com a irmã da Maria Isabel, que foi ministra de louvor aqui, que é casada com Alain. É casado com a irmã da Taninha, que é do louvor aqui da igreja. Marcelo era multimilionário, e ele tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar em namoro. Sabe por quê? Porque ele tinha a síndrome de achar, mesmo sendo bonito, uma pessoa interessantíssima, inteligentíssima, de que todo mundo que se relacionava com ele só queria casar com ele, namorar com ele por causa do dinheiro que tinha. Foi casar com uma prima. Num dia que eu apresentei a prima que ele não conhecia, se apaixonou por ela e casou porque aí ele confiava: essa menina vai casar comigo, mas não é por causa de dinheiro, por causa dos laços de sangue. E sabe, Deus já foi muito mal usado por pessoas que só se relacionam com Ele por causa daquilo que Ele pode dar. Foi isso que aconteceu com Salomão, irmãos. E Deus, nesse capítulo 30 de Provérbios, diz que Salomão está na sua relação com Ele, usando a sanguessuga, que é um animal curioso, irmãos, porque ela é um animal hematófago, um animal que vive do sangue alheio. A sanguessuga bate em um peixe, em um cavalo, em um ser humano, em uma pessoa, e as suas ventosas, elas produzem uma saliva, que a base da saliva da sanguessuga é a erudina,
E a Erodina, ela tem uma substância química que não coagula o sangue, ela fica chupando o sangue até ficar totalmente cheia de sangue. Por isso que o nome dela é sanguessuga, sanguessuga, sanguessuga. Por que Deus usou a sanguessuga para falar com Salomão? Porque Ele está dizendo: Salomão, você está me usando de uma forma errada, você agora virou uma sanguessuga, você só quer sugar de mim o que eu posso dar. Eu gosto dos ensinos de Jesus, irmãos. Jesus disse: deem e será dado a vocês, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Primeiro eu tenho que dar, se eu quiser receber. A essência do Evangelho não é engorda, você come para alimentar o outro. Deus lhe dá um dom, não é para você ficar rico com aquele dom, não, é para você beneficiar de graça outras pessoas. Deus comparou Salomão naquela fase da sua vida com uma sepultura. Por quê? Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque a sepultura recebe qualquer coisa que venha na sua direção. Salomão começou a receber tudo, não filtrava nada, completamente contaminado com o pecado. Porque Deus passou o controle do protagonismo das mãos de Salomão para uma sanguessuga, para avisá-lo que isso pode acontecer com qualquer um. Se aconteceu com Salomão, pode acontecer com você também. Eu podia, irmãos, continuar usando outros bichinhos da Bíblia, existem muitos outros aqui, mas rapidamente eu vou usar só mais dois. Ninguém na terra foi mais poderoso do que Elias. Esse homem fez descer fogo do céu, irmãos. Mas depois que ele fez descer fogo do céu, e ele venceu todos os profetas de Baal, que ele viu que Jezabel não se converteu, ele entrou numa crise de depressão tão grande, que ele se enfurnou numa caverna, e disse para Deus: eu não quero mais ser profeta, só sobrou eu em Israel. E foi preciso, para restabelecer o protagonismo divino na história, que Deus usasse um corvo para chocar Elias e sustentá-lo durante aquele período. O corvo vinha de manhã e de tarde para trazer um sanduíche muito melhor do que o do McDonald's. O protagonismo que estava na mão de Elias, irmãos, um grande homem de Deus, foi para o corvo. Como que foi para o corvo? Meu irmão, um corvo chegar com um pão e uma carne todo dia para alimentar um profeta, tem sinal de Deus maior que esse? Oh, meu irmão, se você não aplaudir a Deus que faz essas coisas para nos fazer voltarmos à presença dEle, ao centro da sua vontade, quando você vai abrir a sua boca e usar suas mãos para agradecê-lo? Eu vou terminar com Pedro, irmãos. O que descaminhou o Elias? Frustração. Ele achou que a rainha ia se converter, não se converteu, ele ficou frustrado e transferiu essa frustração para Deus. Quantas vezes você já não ficou frustrado com Deus porque Deus não deu aquilo que você queria, e se desse tinha sido pior para você? E se desse destruía a sua vida? E se desse aniquilava você? E se desse você ia passar o resto da sua vida chorando amargamente porque Ele lhe deu? Ele não lhe deu porque Ele ama e sabe o que é melhor para você. O Elias entrou em crise de depressão por causa disso, se frustrou contra Deus, e Deus tomou o protagonismo dele e foi para o corvo. No caso de Pedro, irmãos, Jesus avisou para ele que ele ia ser peneirado. Pedro vinha sendo, entre todos os apóstolos, o maior de todos os protagonistas, o único que andou por sobre as águas do mar, irmãos. Eu confesso para os irmãos que eu já fiz isso várias vezes, e vou morrer tentando. Toda vez que eu vou na praia eu digo: Deus, eu quero experimentar aquilo que Pedro experimentou. E toda vez que eu tentei, o pé afundou, irmãos. Mas também não tinha Jesus no barco na frente me esperando. Talvez se tivesse Jesus no barco na frente esperando, a água se tornasse sólida diante dos meus pés. Mas a Bíblia diz que quando Jesus avisou, arrogante
autossuficiente, no lugar de olhar para a profecia e pedir a Jesus para ajudá-lo, ele olhou para dentro de si e confiou em si. E quem Jesus vai usar para transferir o protagonismo que estava em Pedro, que orava e Deus curava e que fazia coisas maravilhosas? Um galo, irmãos, porque ele nega 3 vezes e na terceira vez, conforme Jesus anunciou, irmãos, o galinho faz cocorocó. E lá vai o protagonismo para o galo, irmãos. Olhe para quem está do seu lado. Diga: Deus te trouxe a esse lugar para te lembrar que você é o protagonista da sua própria história e também da história de Deus na sua vida. Não dê lugar ao diabo, porque essa terra está cheia de bichos a quem Deus ainda pode usar. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, irmãos. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. O Ministério Louvor pode vir aqui. Nós vamos nos preparar para a Santa Ceia do Senhor.